Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que nos acompanha pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje, aqui no estúdio, eu recebo a pediatra Fabiana Rocha, que vai falar sobre as alergias que acometem as crianças nessa época do ano. Na culinária, tem uma receitinha deliciosa no quadro Dicas do chefe Vitamassa e você vai ver qual o modo correto de fazer salada e evitar problemas de estômago. A gente vai mostrar ainda um parque de esculturas em Brejo da Madre de Deus. Um lugar lindo, o espaço reúne esculturas que retratam o cotidiano do homem nordestino. Então o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, nessa época do ano em que o tempo tá meio louco, chove, faz sol, muitas crianças ficam doentes. Surgem as temidas alergias e as doenças respiratórias. É preciso ter cuidado com a saúde dos nossos pequenos. Afinal, a família é o nosso maior bem. Para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a nossa querida pediatra Fabiana Rocha. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Para falar sobre um assunto que assusta os pais, a alergia. Ainda mais nesse tempo louco, como eu falei, os pequenos são os que mais sofrem. É verdade. Como a alergia é um processo sistêmico, então ela pode envolver vários sistemas, vários órgãos, né? Mas normalmente nessa época o que aparece mais são as alergias respiratórias, como a rinite ou a asma, né? E aí os pais ficam muito preocupados porque a criança começa a tossir, não consegue dormir direito, aquela coriza constante, né? Aí falta as aulas na escola, tem febre, e aí os pais ficam muito angustiados e geralmente correm atrás do serviço de urgência, né? E para os consultórios do pediatra. E como o fator desencadeante é esse tempo, às vezes a gente não sabe nem como prevenir, não é isso, doutora? Uhum. É verdade. Como assim, o clima afeta muito as crianças que têm esse processo de alergia, então assim, a prevenção principal é evitar o contato com o que pode provocar alergia. Então, agasalhar bem a criança, evitar estar expondo ela às baixas temperaturas, né? Essa mudança de temperatura também afeta, principalmente no caso da rinite, né? E também, assim, procurar evitar contato com poeira, que a gente sabe que pode desencadear crises de rinite ou de asma em crianças menores, um cheiro mais forte, né? Ou cuidados com a casa também, porque devido às chuvas fica mais úmido e aí pode ter mofo, então ter um cuidado com a casa também, para evitar que a criança desencadeie, né, os quadros de alergia. Quando a criança começa a dar sinal que tem alguma alergia respiratória, desde bebezinha ou um pouquinho mais velha? Muitas crianças a gente observa logo pequenas, né? Os bebês recém-nascidos nem tanto. Geralmente eles têm quadros respiratórios, mas não por alergia, né? Geralmente eles vão desenvolver ao longo de um tempo e quando elas vão ficando maiores, né? Existem alguns lactentes que desenvolvem crise de sibilância por vírus, né? Ou por exposição a algum tipo de medicamento, né? E não é por um processo alérgico mesmo. E aí isso vai aparecer uma vez na vida e não vai ficar ocorrendo durante um tempo, certo? Agora, quando você tem crianças maiores, geralmente se você tiver uma história na família de alergia também, irmãos que têm alergia, ou os próprios pais que têm alergia, você tem uma chance muito maior de essa criança também ter alergia. Entendi. E aí você já começa a orientar os pais em relação a isso, para que eles evitem que essa criança desencadeie, né, as crises de alergia. Quando a criança ela desenvolve esse quadro de alergia, ela vai ter essa alergia para o resto da vida ou pode ser temporário? Normalmente os casos de asma e rinite, elas podem durar um tempo e depois de um tempo se controla, né? Principalmente a asma não alérgica, como a asma induzida por exercício, que você consegue controlar com a medicação e depois de um tempo a criança não tem tanto. Ou no caso da rinite, quando está ocasionado por essa mudança de temperatura de clima. Mas existem casos em que você tem para o resto da vida. Então, a gente tem muitos adultos que têm também rinite e asma, né, que desenvolveram desde pequeno e que ainda têm os sintomas. E aí o principal, o fundamental é a profilaxia, né, que é a prevenção. É você evitar realmente o contato, né? Nos casos mais graves, procurar o médico para fazer o tratamento adequado, porque existem tratamentos para controlar as crises, né? Para que a criança não desenvolva essas crises com frequência.
ou se desenvolver que sejam mais brandas, por exemplo, um quadro de asma mais grave, em que a criança tem que estar sempre na emergência, sendo nebulizada ou precisando de oxigênio, às vezes com internações, né? Atrapalha a escola da criança, atrapalha o desenvolvimento da criança, né? Ela começa a ter dificuldade no ganho de peso, dificuldade no crescimento, e aí nesses casos mais graves o controle é muito importante, então o tratamento adequado vai fazer com que ele pare de ter essas crises com frequência, e aí ele vai conseguir ter uma vida melhor, né? Uma qualidade de vida que ele não teria. A criança que tem alergia respiratória, ela pode praticar atividade física? Pode sim. No caso da asma induzida por exercício, que no caso, quando você faz atividade física, você vai desencadear a crise de asma. Você pode existem medicamentos que você pode utilizar antes da atividade física e aí evitar que ele desencadeie essa crise, né? E no caso também de natação, por exemplo, a gente tendo a idade correta para iniciar a natação e aí evitando piscina gelada, né, usar a piscina mais aquecida e aí com outros cuidados, até nas dermatites também, né, nas alergias de pele, você tomar cuidado de sair da piscina, tomar um banho logo para evitar passar um hidratante e aí a criança pode assim, praticar atividades físicas normalmente, só até tomando os porque cuidados. A criança vai ver os amiguinhos jogando bola, fazendo uma natação, praticando educação física e ela vai ficar com vontade, né? Exato, então... No caso de uma doença pulmonar grave, aí é diferente, mas um quadro alérgico que você tem medicamentos que você pode controlar e nos casos mais leves, você tem como, né, fazer o tratamento adequado e evitar que aquela criança não possa participar, né, das atividades da criança, né? A criança gosta de correr, brincar, pular. Com certeza, né? E é importante até esclarecer para os pais, porque muitos pais ficam temerosos. Não vou deixar o meu filho fazer tanto esforço físico porque ele pode vir a ter uma crise. Exato. No consultório a gente sempre orienta isso, que a atividade física tem que ser direcionada e também tomar cuidados, mas assim, não é proibido, né? E em muitos casos são leves, que você pode fazer atividade física tranquilamente. Até a atividade física pode ajudar também nos quadros alérgicos, porque você vai aumentar a sua resistência pulmonar e, consequentemente, você vai aumentar a capacidade pulmonar, na verdade. E aí você vai ter uma qualidade de vida, assim, e vai ter uma melhora também, até no quadro alérgico. É verdade. Até porque as alergias são um transtorno para os pais, né? Exato. E prejudica a qualidade de vida de muitas crianças. A maior dificuldade é na hora de dormir. Acompanhe aí na reportagem. Na bolsa de Kayla é sempre assim. A gente sempre encontra medicamentos para combater as alergias. Da filha, Keila, a mãe nos falou que ela começou com sintomas bem típicos de quem tem alergia. Coriza, por exemplo. Como foi que você começou a perceber que esses sintomas dela já de pequenininha, né? Isso. A rinite alérgica, ela corizava muito, saía aquela aguinha transparente do nariz. E logo quando nós começamos a observar pelo pai dela ser médico, aí o pai falava assim, olha, tem alguma rinite, alguma ite vindo por aí. E principalmente se o ambiente tinha poeira, a mudança do clima perante a primavera, perto da primavera, né? Então acho que ela abrange mais. Nós encontramos Keila na recepção do colégio onde estuda, entre uma aula e outra. Ela nos contou que as salas são climatizadas com ar-condicionado. Quem tem alergia sabe muito bem como é difícil lidar com isso e lidar com outras coisas mais simples também, como, por exemplo, chupar um simples sorvete. O que me incomoda assim, muito é a dor de garganta, que para falar incomoda quando eu engulo a saliva. Aí aqui também fica todo entupido. Aí é bem... E os olhos? E os olhos incham. E você fica proibida de tomar coisas, por exemplo, como sorvete, picolé? Sim, porque se eu tomar, piora. A mesma coisa na família de Ellen. Ela nos disse que o marido tem alergia à poeira e percebeu que os filhos também desenvolveram essa sensibilidade. De início é coriza, muita coriza, febre, e aí vai seguindo uma garganta inflamada e tem que estar com antialérgico o tempo todo. Quando eu pego de início, que eu dou antialérgico, tipo o primeiro dia, ameniza. Mas quando não dou no primeiro dia, segue para uma garganta inflamada, aí vem febre, aí vem gripe, que a médica fala que não é gripe, é a alergia. Aí, para amenizar os sintomas, ela recorre aos medicamentos da farmácia. É um paliativo. Dou antialérgico. Tenho vários tipos de antialérgico.
Eu dou um, não serve, aí vou dar outro e assim vai. Interessante porque, de fato, tem muitas alergias que elas aparecem à noite. Porque tudo geralmente acontece à noite, doutora? É verdade. A maioria dos casos tem relação ou com o frio, né? Porque a noite fica mais frio, durante o dia você tem muito calor, a noite esfria e aí você pode desencadear alguns quadros de rinite e de asma. Também tem relação com o ambiente, porque à noite você está no quarto, aí você tem que ver a questão do colchão, né, travesseiro, se tiver ácaros. Muitas pessoas têm alergia a ácaros, e aí a exposição ao ácaro durante a noite desencadeia mais, piora as crises, né? E também porque quando a criança deita, normalmente, ele vai ter um aumento da secreção da via aérea, gotejando, né? E provocando a tosse. E muitas vezes a criança começa com aquela coriza que sairia normalmente e vai começar a gotejar para trás. E aí estimula a tosse na criança. E aí a criança às vezes acorda sufocada, tossindo muito também, por conta disso. Por isso que é tão importante observar as reações do seu filho e qualquer coisa procurar logo um médico. Exatamente, principalmente no caso de alergia ao leite, né? A alergia ao leite é muito frequente hoje em dia, a gente vê muito as crianças pequenas com alergia ao leite, e aí assim, você identificando que a criança está tendo sintomas e procurando o pediatra e tirando o leite por um tempo, que muitas vezes ela é passageira, depois de um tempo a criança volta a ingerir o leite normalmente, e aí você consegue controlar isso aí. Então, toda vez que você identifica no seu filho algum sintoma, né, diferente, no caso de urticária, manchas na pele que coçam, né, com frequência, ingerir um alimento e começa a coçar, a garganta começa a coçar, né, você já procura um médico, o pediatra, para poder realmente fazer o tratamento adequado, que geralmente também é suspender aquela substância do seu uso, né, pessoal, e aí você evita quadros mais graves, né, como um quadro anafilático que precisa de emergência e pode ser até fatal. Muito bem. Adorei nosso bate-papo, doutora. Obrigada, viu? Até a Obrigada próxima, também. se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma receitinha deliciosa, porque hoje é dia de dicas do chefe Vitamassa. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, já aqui na cozinha, dicas do chefe Vitamassa, aquela receitinha especial. Hoje, uma receita de peixe com espaguete. Pois é, afinal a Semana Santa já está aí e nós estamos, claro, passando para vocês receitas para pessoas que não comem carne durante esse período. Estou aqui com o chefe Jonathan, seja muito bem-vindo. Olá. Aqui mais uma vez ao cotidiano. Hoje com uma receita de espaguete com tilápia. Uma receita muito fácil, muito simples. Você é de casa, quer outro peixe, quer um atum, muitas vezes quer colocar um camarão, quer um pescada dourada, pode ser feito com qualquer peixe. Fazer a substituição não vai alterar, afinal, massa de boa qualidade, já tem aquele sabor diferenciado. A proteína é apenas um detalhe, hein, chefe? Detalhes à parte, a massa é excelente. Vamos aos ingredientes. Para a receita, vocês vão precisar de um pacote de espaguete Vitamassa, 2 postas de tilápia, 50 gramas de alcaparras, 4 tomates cereja, azeitona preta, sal e pimenta a gosto, coentro, um limão e azeite. Muito bem, chefe Jonathan escolheu o espaguete, tá? Para essa receita. Mas a Vitamassa tem vários tipos de massa, é só você escolher qual você mais gosta. Tem espaguete, tem penne, tem gusto, tem argola, tem parafuso, ou seja, tem uma infinidade aí para você escolher. Só que nós optamos pelo espaguete, que combina mais com esse tipo de posta de peixe, não é isso, chefe? E eu até vou dar uma dica boa para quem quer preparar espaguete. Quando for aquecer a água, não coloque o sal. Sim, por quê? Ela acaba demorando mais para aquecer. Detalhe simples. Mais prático, né? Mais prático. Muito Colocar para bem. aquecer. Enquanto a carne está aquecendo, nós vamos temperar o peixe. Vamos embora temperar o peixe. Sobe bem, nós vamos colocar um limão e pimenta do reino E sal a gosto. e sal a gosto. Nós vamos também aproveitar e colocar um pouquinho de creme de alho. Você pode pegar o alho, triturar bem direitinho e colocar. Só alho, sem sal, né? Só alho, sem Afinal, sal. já tem o sal junto com a pimenta. O tempo já está aqui fervendo. A água ferveu. Vamos colocar
o espaguete. O espaguete. Chefe, uma dúvida, que eu acho que muita gente faz isso em casa. As pessoas, quando elas puxam aqui o espaguete, elas tendem a fazer isso, quebrar. É legal ou é melhor colocar Não é o legal. espaguete É inteiro? melhor colocar inteiro. Isso compromete o sabor e a estrutura da massa se você quebrar? No final você vai perceber que vai ficar aquela coisa meio melecada, não vai Entendi. ficar padronizada. Você vai sentir dificuldade em mover com a colher. Sim. Melhor colocar todo e ficar mexendo até ele aliviar. Depois que o espaguete ficar submerso, aqui acrescenta o sal? Sim, acrescenta o sal. Ficou submerso, a gente pega uma pitadinha de sal, a gosto. E Coloca. Deixa a massa cozinhando 5 a 10 minutinhos. Sim, e por enquanto vamos fazer o molho. Vamos embora. No molho nós vamos pegar as alcaparras e vamos dar uma triturada nela. Agora triturar bem ela mesmo. Com a faca eu vou começar a cortar. Pronto, e o ponto é esse aqui. Ela bem trituradazinha. Certo. E a gente vai pegar o azeite Um azeite. A E vai- frigideira já está aquecida. e vai botar uma pitada bem generosa de azeite. Detalhe para esse molho, não coloque mais sal, não coloque mais pimenta. A alcaparra por si só é muito salgada. É verdade. É verdade. Até se você não gostar muito da alcaparra, pelo gosto salgado que ela tem, você pode lavar ela rapidamente na água corrente e colocar aqui. Que aí já diminui essa quantidade de Já. sal, né? Pronto, Marcela, depois de uns 5 minutinhos, quando estiver bem apurado o sabor, a gente vai reservar. Aqui e já temos nosso molho. Aproveita mesmo a frigideira para o peixe ou não? Exatamente, para o peixe. Nós já, então já podemos começar com ele, com essa própria restante aqui. Só vamos acrescentar um pouco mais de azeite. Certo. Uma coisa interessante, Marcela, no peixe é bom a gente dar uma dourada, tanto na frente como na outra parte, e levar um pouco para o forno. Sim. Para cozinhar por dentro? Exatamente isso. Muitas pessoas têm a impressão que porque o peixe está com uma cozinha legal, ele está 100%. Mas é bom dar um cozimento pelo dentro. Entendi. Então, vamos deixar dessa douradazinha aqui. E você pode ver que até o próprio cheiro da alcaparra levanta. Com certeza. Pronto, Marcela, já percebeu que o peixe pegou alguma cor aqui, mas é muito provável que internamente ele esteja Cru. cru. Então vamos resolver esse problema agora. Colocar. Colocar então na Uma forminha. E vamos deixar mais uns 10 minutinhos. E agora vamos terminar de preparar o macarrão. Simbora. E agora, Marcela, nós vamos finalizar com a massa do macarrão. Certo. Uma coisa importante para pegar sabor mesmo, deixa esse fundo da panela aqui. É importante, né? Importantíssimo para pegar sabor. Fez tudo aqui. Primeiro o molho da alcaparra, depois assou o peixe. O peixe está no forno. Aí agora vai finalizar a Com o massa macarrão. com esse resíduozinho aqui que vai dar todo aquele gostinho. Não é isso? Igual a brigadeiro, a melhor parte é o fundo da panela. É verdade, é verdade. A gente vai, por favor, colocar um pouquinho mais de azeite e um alhozinho. E vamos mexer aqui o alho, esperar ele dar uma douradazinha e o macarrão vamos colocar. Refogar. Vamos movimentar o macarrão para pegar por todas as partes. Quando fala alho e óleo, é azeite com alho. O óleo não é legal usar, não é isso, chefe? É, não vai pegar o pior óleo. Isso, quando a gente fala óleo é porque é a textura do óleo, né? Que tem o azeite, aí fica delicioso. Pode substituir o azeite pela manteiga? Pode, Pra dar também aquele saborzinho, Pode. né? Mais amanteigadinho que fica bom também, pode né? sim. Quando você perceber que ele já está pegando uma cor, a gente pode pegar um pouco de coentro picado e colocar esse cheirinho verde. E Vai virando. vai virando. E terminado. Tá pronto? Tá pronto. Já tá pronto pra empratar? Vamos empratar. Vamos empratar.
Lembra que sobrou um pouquinho de azeite? Lembro. A gente pode pegar esse pouquinho de azeite e rapidamente colocar no prato. Olha. E espalhar. E vamos pegar as 2 postas de tilápia Certo. e colocarmos no prato. Olha que lindo que ela fica depois que ela sai do forno. Nós pegamos o molho do próprio alcaparras e colocamos em cima aqui. Do peixe. Para dar uma decoraçãozinha boa, nós podemos botar Tomatinho. tomate cereja. E sabor legal também, viu? E para dar um contrastezinho na cor, um pouco de azeitona. Peixe e azeitona combina muito bem. E aqui em cima, para dar aquele charme, Toque final. folhinhas de coentro. Tá aí. Agora a melhor hora. A prova. Então vamos provar esse prato tão lindo. Que tá com uma cara muito boa. Olha só. Que eu falo para vocês. Quando a massa é boa, não precisa de muita coisa. Tá vendo aqui, ó? Alho, um azeite, coentro. Simples, Simples. fácil. Você aí em casa pode fazer tranquilamente. Agora, quando a massa é boa, tá vendo? Ela não gruda, não fica com aquele aspecto empapado, né? Como a gente chama. Brilhosa também fica, viva. Tá vendo? Muita massa arrasa. Como eu gosto de misturar sabores, tomatinho com uma massa é muito bom. Muito gostosa, muito boa. Vamos para o peixe. Olha o que o chefe falou. Importante você colocar no forno. Tá vendo aqui? Mostra aqui, Diego. Ele selou, mas dentro, ó, tá cozido. Com um molhinho. Sensacional. Rápido, prático, gostoso, usando os melhores produtos, que são os produtos da Vitamassa. Tá com a Semana Santa garantida, hein? Receitinha aqui. Obrigada, chefe. Muito obrigado mais uma Adorei. vez. Arrasando, como sempre. Muito obrigado. Até a próxima, Até a se Deus próxima, quiser. se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu tô no estúdio. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, é preciso ter cuidado na preparação dos alimentos, principalmente nos alimentos crus. A bactéria H. pylori, que causa doenças no estômago, pode causar câncer, mas pode ser eliminada na hora de preparar a salada. O Nutri Jefferson Arruda vai nos ensinar como preparar uma salada, se livrando, claro, das doenças. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Estou aqui na casa de uma telespectadora para dar dicas de como deve ser feita a higiene dos alimentos e também para mostrar uma receita rápida de salada crua. Vamos lá conferir? Estou aqui com a Marcela Souto. Tudo bem, Marcela? Oi. E já separamos aqui alguns alimentos que vão compor a nossa salada crua. E por falar em salada crua, Marcela, é muito importante a gente saber que boa parte das doenças transmitidas por alimentos, elas são feitas através da má manipulação. Ou seja, muitas vezes os indivíduos que vão manipular os alimentos, eles não fazem a higiene correta ou não fazem até mesmo o próprio armazenamento correto na geladeira, o que abre uma margem de risco para algumas protozooses, que são doenças ocasionadas por protozoários, como a tênia, como até mesmo a lombriga, tá certo? Então é necessário que a gente faça, primeiramente, a higiene correta desses alimentos. Então vamos lá comigo fazer? Vamos sim. O primeiro passo está na higiene correta das mãos. Então é necessário que a gente retire todos os nossos adereços, como pulseiras, relógios, anéis, para que não haja nenhum tipo de risco de contaminação. Então, após retirado, nós fazemos a lavagem das mãos com o próprio detergente mesmo de casa, tá certo? E também com a água corrente. Jefferson, e como eu posso fazer essa solução para higienizar os alimentos? Qual a quantidade? Em um recipiente você vai adicionar em média de 1 litro de água, vai pegar 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio e vai adicionar dentro, colocando assim o alface, por exemplo, já separado do talo, tá certo? O tomate, a cebola, tudo que for compor a salada dentro dessa solução por 20 minutos, por meia hora, para a gente conseguir eliminar inicialmente, boa parte dos micro-organismos vivos. Certo.
Bom, Marcela, após esse molho de 20 minutos, meia hora que a gente deixa os alimentos, é necessário que a gente lave diretamente com água corrente. Muitas pessoas, elas acabam não fazendo esse processo final, né? Elas removem daqui e já vão preparando a salada, o que é um erro. Então é necessário que a gente pegue o alimento, certo? E que com água corrente a gente faça a finalização de sua lavagem com uma espécie de buchinha, certo? Que seja específica para você fazer a higiene dos alimentos. Depois de higienizados, hora de montar a nossa salada crua. Então vamos escolher o alface para ser aqui a base da nossa salada, tá? E agora, depois de posicionado o nosso alface, vamos cortar o resto dos nossos alimentos. Então vamos iniciar aqui com o nosso tomate, tá certo? E aí vamos consumir ele mesmo com a casca. Vamos ter também a presença do beta-caroteno na cenoura. Vamos também ter alguns compostos da cebola que são interessantes para a regulação da pressão arterial. E, por fim, temos também o pepino. Marcela, me passa o ralador, por favor, para a gente adicionar também a nossa cenoura. Jefferson, com relação à cenoura, é verdade que ela tem vitaminas que auxiliam na pele, no manter o bronzeado? Isso. A cenoura ela é muito rica em vitamina A, que é o beta-caroteno. Então ele é muito necessário para essa manutenção do bronzeado, uma vez que a vitamina A faz parte do próprio metabolismo de regulação da pele, certo? Então a gente consegue sim manter a saúde da visão, manter a saúde da pele e de quebra acentuar o bronze nesse verão. Temos aqui também a cebola para compor a nossa salada. Jefferson, quanto à cebola, é verdade que ela tem uma ação anti-inflamatória? Sim, a cebola tem uma ação anti-inflamatória e ela é muito utilizada também em alguns tratamentos naturais de infecção. Jefferson, eu tô vendo você cortando o pepino com a casca. Ele pode ser consumido assim com a casca? Sim, pode ser consumido sim com a casca, desde que ele seja bem higienizado. Então a gente fez da forma correta, a gente fez o primeiro molho, né, adicionando ali o hipoclorito de sódio. Nós também fizemos a lavagem manual, então depois de limpo ele pode sim ser consumido com a casca tranquilamente. Finalizamos aqui a nossa salada crua, então você pode aí na sua casa estar adicionando outros alimentos como beterraba, você pode estar adicionando também a folha de couve, você pode estar adicionando também a pimenta, certo? A pimenta biquinho. E aí você pode fazer o consumo dessa salada imediatamente ou também adicionando na geladeira. Então espero que você tenha gostado da dica, espero que você, Marcela, tenha aprendido direitinho, tá certo? E que vocês continuem mandando sugestões aqui pro cotidiano. Muito obrigado e até a próxima. Ó, chegou aquela hora que todo mundo adora, viu? A delícia Bom Leite de hoje é o iogurte Bom Frutti com geleia de morango e também com geleia de ameixa. É só servir na sobremesa ou colocar na lancheira da criançada que fica tudo mais gostoso com Bom Leite, claro. E você que é do nosso estado e quer os produtos Bom Leite aí no seu negócio, é só ligar para esse número aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, DDD 81 3735 1062, ou acessar @bomleiteoficial e facebook.com/bomleite. Gente, em Brejo da Madre de Deus, município conhecido por ter o maior teatro ao ar livre do mundo, tem um ponto turístico pouco conhecido. Eu estou falando do Parque das Esculturas, que reúne natureza e arte. Confere aí. A maioria das pessoas conhece o Teatro de Nova Jerusalém, onde é encenado o maior espetáculo ao ar livre, contando a história de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã. Mas a quase 2 quilômetros dali, por trás das muralhas, a gente encontra um parque de esculturas feitas de granito desde a década de 80. São 9 estações, cada uma com uma temática diferente. O trabalho envolveu 40 artesãos e a gente foi lá conferir. A primeira delas retrata o cotidiano do nordestino. A mulher tecelando tem 5 metros de altura. A segunda estação nos mostra a fé. Em meio aos espinhos da vegetação da caatinga, encontramos sinais religiosos. É uma lição. Em meio às dificuldades da vida, a gente consegue encontrar o conforto na fé. Mais adiante, a cultura da região está esculpida por aqui também. A gente pode encontrar, inclusive, personagens clássicos da história nordestina. Robson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, nos contou que a ideia veio do pai dele, Plínio Pacheco, um homem que adorava a cultura. Esse projeto ele germinou, né, do embrião da Paixão de Cristo, né, do Teatro da Nova Jerusalém. Né, quando Plínio Pacheco teve a ideia de construir aquela cidade-teatro de pedra,
Ele precisava de homens trabalhando com pedra, o que não tinha na região. Ele trouxe um especialista em cantaria, seu Cazé, e seu Cazé preparou vários homens nessa área, né, e foram trabalhar fazendo mureta. 40 anos depois, essa mão de obra ela começou a ficar ameaçada porque a cidade teatro estava terminando a sua construção, né, o básico dela. Né, e aí foi quando Plínio Pacheco teve a ideia de usar essa mesma mão de obra, né, a preocupação dele com o social, e usar esse pessoal de cantaria na escultura de pedra. O parque, que inclusive integra o patrimônio da empresa pernambucana de turismo, é aberto ao público, só que não há tanta divulgação. Robson nos explicou que os planos são para intensificar as visitações. Vem novos projetos por aí. A proposta é a gente voltar a ter um parque da escultura mais dinâmico, né, com restaurantes, com salas de recepção turística, informação turísticas. Né. A ideia é fazer também aqui um grande setor, uma palhoça, onde a gente coloque os artesãos para fazer as suas esculturas aqui, para as pessoas verem como é que eles trabalham, como é que você pega um bloco inteiro ali e faz uma escultura, né, em vários momentos. Então a ideia é termos aqui artesãos vendendo suas esculturas durante todo o ano e profissionalizar mais esse parque, fazendo com que esse parque faça parte do calendário turístico, do roteiro turístico de Pernambuco diretamente. Em meio ao parque de esculturas, a gente encontra muitas outras feitas pela natureza, esculpidas há milhares de anos, como por exemplo essa aqui onde a gente está, essa formação rochosa que a natureza permitiu que a gente tivesse aqui. A gente é muito grato por isso. Além disso, a gente encontra uma vegetação preservada, característica da caatinga brasileira, inclusive espécies a gente só encontra aqui, difíceis de ver em qualquer outro lugar do Brasil. Aqui a natureza e a arte nos faz repensar na vida de uma forma mais profunda, enxergando costumes e tradições culturais de uma forma diferente. É essa a proposta. Que lindo! Lugar encantador. Vou conhecer, adorei a reportagem. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.